que bom poder estar novamente aqui com vocês, dividir essa telinha. E hoje nós vamos falar sobre um tema que vai impactar a sua vida, sobre a oração. Será que existe um Deus, alguém que está nos ouvindo, que pode nos atender? Será que tem alguém que se importa conosco ao ponto de responder quando a gente para, clama, chora, grita, pede socorro? Uma frase muito bem conhecida, quando a gente está em apuros, a gente grita, oh my God, oh meu Deus, né? Então, esse Deus, ele existe mesmo e ele pode nos responder? Vamos lá, nós vamos estar aqui com uma convidada que é a nossa querida e amiga missionária Vera Oliveira. Ela é da Assembleia de Deus, do Ministério Belém, lá em Moreira César. E ela também é uma acadêmica do curso Bacharel em Teologia aqui do Centro Universitário Unifovic e nos dará a honra de estar aqui conosco. Missionária Vera, nós temos aqui a Bíblia, que é a Palavra de Deus, e sempre o nosso programa vem aqui, ó, buscar informação nesse livro que é aberto, ele é a Palavra de Deus. E esse Deus, ele também fala através deste livro aqui. Vera, querida, no capítulo 14 do livro de João, no verso 12, está aqui dois textos muito interessantes que eu vou trazer conhecido aqui para os nossos amigos e amigas da nossa telinha. No versículo 13, diz o seguinte, olha, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em nome de Jesus, eu o farei. Mas eu quero trazer aqui, à tona aqui, Vera, no verso anterior, no verso 2, diz o seguinte, ó, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras maiores que eu faço. Isso aqui, ele é profundo. E aí a gente traz aqui, Vera, um bate-papo, uma reflexão. Muitas pessoas fazem essas perguntas. Todos podem orar? Será que qualquer um pode ter acesso a esse Deus, a Papai do Céu? Essa oração tem poder para curar? Hoje nós estamos precisando, né, Vera, muito dessa palavra cura. Será que essa oração realmente, através dessa conversa, desse bate-papo, a gente vai ver milagres? Será, Vera, que simplesmente é só pedir? Missionária Vera, ela vai agora responder para nós essas perguntas. Vamos lá, Vera? Amém. É um prazer estar aqui no seu programa, pastora Simone Braça. A paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz, agradeço o convite. E é sempre muito bom falar, né, da oração, falar da eficácia da oração nas nossas vidas. E a oração, ela é algo impactante, ela é algo maravilhoso na vida das pessoas, porque a oração, ela é falar com Deus, ela é conversar com o Senhor, se prostrar diante dele, como nós nos prostramos diante de um amigo, nós conversamos, contamos as nossas necessidades, os nossos problemas, e eu gostaria de ler com vocês um texto da Bíblia, se você tem a sua Bíblia, está lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3 e o verso 20, que diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então a oração, ela é uma arma poderosa na vida das pessoas. Qualquer um pode orar, né? Nós temos livre acesso para conversar com o mestre e não tem hora, não tem lugar, pode ser sentado, pode ser de joelhos, em pé, não importa, não tem um jeito certo. É algo que vem do coração, você está ali dispondo,
conversando com o seu Senhor, dizendo para Ele: olha, Senhor, eu preciso disso aqui, eu preciso de uma resposta dentro do meu lar, na minha casa. Olha a situação que eu estou vivenciando hoje. Então, oração é isso. E o clamor? Não existe clamor sem oração, porque o clamor é uma oração. E nós temos um exemplo na Bíblia Sagrada de um homem chamado Bartimeu. Ele era cego de nascença, diz a Bíblia. E ele estava sentado à beira do caminho, na cidade de Jericó, e Jesus estava passando por Jericó, a caminho de Jerusalém. E aquele homem, ele ouviu que Jesus passava, e ele não perdeu tempo, ele passou a clamar. E clamar é gritar mesmo em alta voz, é você chamar a atenção do seu Senhor e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi o que Bartimeu fez. E muitos que estavam ali disseram para ele: não grite não, o mestre não vai perder tempo com você. Mas é engano nosso, porque o nosso Deus, ele se interessa pelos nossos problemas, pelas nossas causas, pelas nossas necessidades. E aquele homem, ele pôde então clamar em alta voz e gritar e pedir ao mestre: Senhor, me ajude. Era a única oportunidade que ele tinha, ele não tinha ninguém ali. E Deus ouviu a sua oração. Então a nossa oração ela é ouvida, a nossa oração ela é atendida. Pastora Simone, é uma arma poderosa na vida do jovem, da criança, do adolescente. Não tem idade, não tem tempo. Eu creio assim que a oração ela é algo diário, como era o maná na vida do povo de Deus. Quando o Senhor enviava o maná para a nação de Israel, todos os dias o Senhor enviava o maná. E a nossa oração ela tem que ser também diária. Temos que falar com Deus diariamente. É algo gratificante, é algo maravilhoso. E eu digo para você, se você não tem ainda o hábito de orar, busque ao Senhor. Pare um momento no seu dia e converse com o seu Deus. É algo maravilhoso. Ok, pastora Vera. Eu percebo aqui que há uma diferença entre clamar e orar. Mas essa diferença a gente volta já já e pode esclarecer para você que oração, orar e clamar tem diferença de uma palavra para outra e na ação também. Com ok, irmã certeza. pastora Vera? A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa e o nosso tema hoje é o impacto da oração. Nós terminamos aí o primeiro bloco, sentindo aí que há uma diferença entre a oração e o clamor. Pastora Vera, Jeremias, um profeta, que a gente conhece ele como profeta que chorava muito. E a gente percebe no capítulo 33, no versículo 3 do livro de Jeremias, que ele diz o seguinte, ó, Deus falou com ele o seguinte: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhece. Então, você colocou com muita clareza aí, quando o cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, queridos, a oração, quando você tem aquele bate-papo todos os dias, mas tem dias que você grita, você precisa gritar, você precisa rasgar as suas vestes, o seu coração, e aí é o clamor. E aí eu percebo, já para a gente adentrar um outro questionamento, eu percebo, pastora Vera, o seguinte, que hoje a pandemia
trouxe um despertamento para mim e para você, que nós precisamos clamar, nós precisamos gritar nas madrugadas, nas portas dos hospitais, nós precisamos clamar no nosso quarto, em todos os cômodos da casa e falar: Deus, Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia, esvazia os leitos dos hospitais. Isso é clamar. Então, Deus precisa ouvir o meu clamor e o seu clamor, porque nós não estamos aguentando mais, né, pastora Vera? As pessoas não estão aguentando mais, muitas famílias enlutadas, mas tem lutas, tirando agora a pandemia, tem lutas na nossa vida, problemas, dificuldades, as noites traiçoeiras, que a gente precisa clamar, gritar, como o cego Bartimeu, como Deus falou aqui com Jeremias. Jeremias, clama a mim. Então, clamar é isso, é você gritar. Jesus, eu preciso agora, eu preciso já. Não impondo para Jesus. Pastora Vera, qual a eficácia daí desse clamor, dessa oração? E já te pergunto também se você tem algumas experiências, alguns impactos dessas orações na tua vida, na tua família. Qual é a sua experiência com a oração e com o clamor? Sim, pastora Simone, eu quero começar lendo mais um texto da palavra do Senhor Jesus, que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, verso 22, que diz assim, Jesus dizendo para nós: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então nós entendemos aqui alguns requisitos. A nossa oração, ela sempre é ouvida e ela sempre é atendida, não tenha dúvida disso. Que Deus, ele vai ouvir o seu clamor, ele vai ouvir a sua oração. Eu sei que existem momentos na nossa vida que nós não temos palavras, né? Que as lágrimas rolam sobre o nosso rosto, mas o nosso Deus, ele entende. Eu conheço um louvor que diz que uma lágrima para Deus é uma frase. Então o nosso Deus, ele nos entende. Existem momentos que nós podemos gritar, que nós podemos clamar em alta voz, como fez o cego Bartimeu. E a oração, ela tem eficácia. Quando que a nossa oração ela é eficaz? Quando ela é respondida. E aqui nesse verso que nós lemos, diz que nós temos que crer. Então é um dos requisitos para que a nossa oração ela seja atendida, ela seja respondida, pastora Simone, é crer. A Bíblia diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas ela é a prova daquilo que eu espero. Então, se eu oro, se eu peço, se eu clamo, é porque eu creio que Deus vai me responder. Então, eu não posso duvidar em hipótese alguma. Um outro requisito que eu vejo assim na palavra de Deus, para que a minha oração ela seja eficaz, além de eu crer que o Senhor pode me responder, é que a minha oração ela precisa estar ajustada e alinhada à vontade de Deus. Nós vemos inúmeras referências na palavra do Senhor de orações que foram respondidas, de orações que foram atendidas, mas que não veio assim de acordo com o que a pessoa havia pedido. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, que o Senhor respondeu inúmeras orações do apóstolo Paulo. Porém, uma das orações de Paulo, Deus não fez o que ele queria, mas o Senhor Deus fez a sua vontade. E aí nós lemos aqui em 2 Coríntios 12, nós vamos ler que Paulo tinha um espinho na carne. E ele pedia para que o Senhor tirasse, a Bíblia não nos revela exatamente o que era esse espinho. Mas olha o que o Senhor Jesus responde para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então existem orações que elas vão ser ouvidas pelo Senhor, elas vão ser atendidas, porém Deus faz a sua vontade. Deus faz o que Ele quer fazer, o que lhe apraz. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é bom, não causa dano. E eu tenho algumas experiências de oração respondida, de eficácia da minha oração. E eu digo para você, nesse dia, que se você tem um pedido, se ponha de oração, se ponha de joelhos na presença do Senhor, porque Ele pode te responder agora, nesse exato momento, aí onde você está.
na sua casa, no seu trabalho, não importa. E eu quero compartilhar com vocês, lendo mais um texto da palavra do Senhor, que está lá no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 55 e o verso 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então o Senhor, Ele tem planos, Ele tem caminhos para cada um de nós. E eu quero compartilhar uma experiência gloriosa que o Senhor fez na vida da minha filha e da minha família no início dessa pandemia. O ano passado, em 2020, logo no comecinho do ano, em janeiro, a minha filha precisou trancar a faculdade de engenharia, estava sem trabalho, e nós vemos o quanto é difícil, né, uma adolescente, uma jovem de 18 anos, de carteira branca, conseguir um emprego. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele faz, e quando Ele faz por completo. E aí a minha filha recebe, antes da pandemia, uns 15 dias antes, uma ligação de uma multinacional em Pindamonhangaba, convidando ela para concorrer a uma vaga de estágio. E ela foi, e nós nos pusemos a orar, pastora, e pusemos a clamar mesmo, de madrugada, de manhã, às 3 horas da tarde, nos ajuntarmos, nos reunirmos na minha sala e buscar a Deus. Porque não era só ela, existiam outros jovens que também precisavam de uma vaga de emprego. E nós passamos a clamar, e ela foi indo nas entrevistas, e eu fui acompanhando, e eu ficava ali na recepção, esperando, aguardando, não podia entrar junto com ela, e ali eu ficava orando, não podia gritar como o cego Bartimeu, mas eu ficava orando baixinho, dizendo: Senhor, a minha filha precisa deste trabalho, e eu sou tua serva, e se for da tua vontade, Senhor, abre essa porta. E Deus fez porque Ele é maravilhoso, e os caminhos do Senhor e os planos dEle para conosco são muito mais altos do que os nossos caminhos. Amém. Que maravilha, pastora Vera. Isso é a eficácia da oração. Será que Deus só responde à pastora Simone, à pastora Vera? Não. Ele responde a você também. Se você clamar por uma porta de emprego, independente da crise, independente de estar tudo o contrário, mas Deus é um Deus que abre porta onde não tem. O que aconteceu com a pastora Vera. Nós voltamos já já no último bloco e nós vamos falar ainda sobre essa experiência, essa eficácia desse clamor e dessa oração. Já que a gente volta. De volta à mesa com Simone Braça e convidada a pastora Vera. Você já foi impactado através da oração e do clamor? Você já sentiu que Deus estava ali do seu lado, ao lado da sua mesa, da sua cama, da sua cadeira, ao lado do seu no carro quando você está dirigindo? Porque nós podemos orar em qualquer lugar, como disse aqui a pastora Vera. A pastora Vera está falando aqui uma experiência tremenda de um clamor que a filha dela fez, uma adolescente, e também junto com a família, com certeza. E Deus respondeu aquele pedido. Mas, pastora Vera, a gente tem também que explicar para o pessoal que está nos assistindo que às vezes, quase sempre, Deus tem 3 tipos de resposta. Sim. Ele pode responder sua oração com sim, ele pode responder a sua oração espere mais um pouquinho, e ele pode dar simplesmente um não, porque ele sabe o amanhã, ele sabe o hoje, ele é onisciente, onipotente e onipresente também. Pastora Vera, mais uma experiência aí forte de um clamor, de uma oração que vocês tiveram, essa eficácia desse clamor durante essa pandemia, que é o que nós estamos... Porque se a gente for contar todas as orações que o Senhor e os clamores que o Senhor nos respondeu, a gente vai ficar aqui
Bom, só eu tenho 30 anos de conversão? É verdade, falar de resposta de oração, de eficácia, né, de oração é muito bom, é maravilhoso. Nós ficaríamos aqui o dia inteiro conversando sobre esse assunto. É algo bom da parte de Deus. E eu tenho uma experiência gloriosa nessa pandemia. Muitos amigos, perdemos alguns irmãos, alguns pastores no ministério, amigos nossos próximos. Mas também o Senhor fez maravilha, porque Ele responde a nossa oração. Como disse a pastora Simone, muitas das vezes o Senhor diz não. Em alguns momentos Ele diz sim, vou responder, vou fazer aquilo que você está me pedindo, aquilo que você está clamando. E em algumas vezes Ele diz, espera um pouquinho, que eu vou responder, espere só um pouquinho, tenha paciência. E nesta pandemia nós tivemos orando em grupos, em família, por alguns irmãos e amigos que foram hospitalizados, que ficaram alguns na UTI, e Deus se revelou de uma maneira maravilhosa. Inclusive hoje, antes de eu vir para cá gravar esse programa, de eu vir falar da parte de Deus para você, eu recebi uma notícia gloriosa. Um amigo nosso, que estava já na UTI há 18 dias, viveu dias muito difíceis, entubado, estava sedado, foi clonado algumas vezes para que pudesse respirar melhor. Tinha uma infecção grave nos 2 pulmões, jovem, casado, pai de filhos, esposa cristã, todos crentes, porém à noite ela chega, e ela chega para todos, não só para nós, mas para todos. E a noite chegou na vida deste jovem, mas havia um grupo de irmãs orando, havia um grupo de pessoas, famílias, que estavam clamando de joelho, noite e dia. Nós fizemos vários momentos de oração para que Deus restaurasse a vida deste moço. E Deus fez. E hoje ele teve alta do hospital, ele saiu andando, ele saiu falando, e nós podemos nos alegrar e glorificar a Deus por esta vitória. Porque Deus, ele responde a nossa oração, ele responde o nosso clamor, pastora Simone, não importa a sua necessidade, não importa. Não fale para alguém, fale diretamente para quem pode fazer alguma coisa por você. Clame ao Senhor. Nós temos livre acesso, fale direto para Deus, como se conversa com um amigo chegar. Diga para ele, Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso que a minha oração ela seja atendida. E espere que Deus ele vai responder a sua oração. E eu quero terminar aqui dizendo para você, o Senhor, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E eu volto a palavra à pastora Simone. Obrigada, pastora Vera, por tudo que Deus tem feito através da sua família, da sua vida, por esse testemunho aqui que a gente acabou de ouvir, traz um impacto, né? A gente fica com a garganta aqui engasgada, mas Deus ele é tremendo e a gente sabe que Ele faz. E eu trago aqui de volta ao nosso texto, no livro de João, no capítulo 14, no verso 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então não me espere. Quando chegar a noite traiçoeira, quando você estiver com dificuldade, ou sabe alguém que está, não precisa ir ao pastor da sua igreja, à irmã de oração que você conhece, você pode ir para poder ela te ajudar nesse clamor, na oração, mas você tem esse livre acesso a Deus a qualquer hora, a qualquer momento. E você pode pedir a pessoa certa. Eu tenho uma experiência, claro que todas as mães devem ter. Eu tenho 2 filhas e desde pequena, nosso relacionamento, intimidade, elas sabem a hora e o que pedir a mim e ao pai. Então ela vai na pessoa certa ali e tem coisas que pede a mim e já eu respondo. Mas tem coisas que ela sabe que se pedir ao pai, ela não vai conseguir. É uma coisa tão simples, né? Então,
Aí eu trago também aqui, olha, se perdides alguma coisa em meu nome, eu farei. Peça em nome de Jesus. Peça em nome de Jesus, clame, porque Jesus foi quem veio para interceder por mim e por você. É através dele, porque lendo mais esse capítulo 14, vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. E você não precisa esperar líderes religiosos para chegar e abençoar uma pessoa. Se você sabe que tem alguém que precisa da sua oração, vai lá, ora em nome de Jesus e aquele milagre, aquela cura, aquela resposta de oração vai vir ao seu clamor. E agora nós vamos finalizar agradecendo a todos os nossos parceiros, que está aí na nossa telinha aí, você vai ver os nossos parceiros que têm sido assim, bênção na nossa vida. Também eu quero lembrar que a TV RVC está fazendo a Caravana da Solidariedade. Você pode ajudar doando qualquer item de cesta básica e também material de limpeza e de higiene pessoal. Procure nas nossas redes sociais como você pode nos ajudar. Eu quero também orar por você. Estamos falando de oração. E eu sei que você está aí atrás dessa telinha, você pode orar conosco. Creia que Jesus pode chegar até você através da oração e do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu quero agradecer por tudo que a gente acabou de ouvir agora. Senhor, vai de encontro através do teu Espírito Santo e que o Senhor possa responder a cada pedido de oração, Senhor. Há lágrimas que estão vindo no rosto das pessoas, aquelas pessoas que estão, Senhor, precisando de uma resposta urgente em qualquer área da sua vida, Senhor. Que o Senhor possa responder e que, através do Espírito Santo, elas também possam entender quando o Senhor trazer a resposta e aceitar, porque a tua resposta, a tua vontade, ela é perfeita e agradável. Amém. Deus abençoe. Até o próximo programa.